Então, vamos lá. Olá, sou a professora Gabriela, da disciplina Estudos de Gênero. Ao longo dessa disciplina, nós iremos situar alguns marcos teóricos importantes para pensarmos sobre corpos e gêneros e assim contribuir para um debate que visa a desconstrução de essencialismos e binarismos. É importante situar que a teoria feminista surge em um contexto em que busca dar um caráter mais neutro aos estudos e uma alternativa e superação aos estudos de mulheres que haviam se constituído em um gueto no campo acadêmico. Então surgiu um projeto intelectual que buscava abordar não mais a opressão masculina, mas o porquê da diferença sexual ser a causa e a explicação da desigualdade entre homens e mulheres. A questão era pensar como que a sociedade organiza e hierarquiza as relações a partir da diferença sexual. Então, nessas primeiras semanas de aula, para aquecer um pouco o debate da discussão, a pergunta que move a organização desses eventos, dessas atividades de estudo, é pensar o que é gênero. Sexo e gênero são a mesma coisa, ou seja, o gênero decorre de um sexo, e a partir da segunda etapa, o que se perde para pensar? O que é ser mulher? Então, para dar uma aquecida, né, vou apresentar um pequeno vídeo de um comercial de um sutiã. Espero que vocês gostem. Então, a partir do comercial de sutiã, é possível pensarmos no conceito de gênero se esse decorre de um sexo. Na medida em que a personagem vai desmontando seu visual, ao final aparece um corpo masculino, mas antes era feminino. E como isso é possível? Então, ao longo da disciplina, nós iremos pensar sobre esse aspecto, essa desconstrução da relação sexo-gênero, com a introdução de diferentes perspectivas teóricas. Para fins didáticos, foram escolhidos 3 momentos, na década de 70, 80 e 90. Por que esses momentos? Porque a introdução de novas perspectivas para pensar o conceito de gênero que serão importantes para a compreensão dos debates contemporâneos no campo dos estudos de gênero. Uma das contribuições será pensar que não importa observar a diferença entre os sexos como um dado biológico, mas a forma como essas características biológicas são representadas e valorizadas, isso é, a construção social sobre o sexo. Por isso é preciso que vocês tomem cuidado quando pontuam nos fóruns que é preciso pensar o feminismo para além de gênero. O que isso implica? Negar a diferença sexual e de gênero como componente das construções das relações sociais acaba por negar a história de opressão e de relações de poder que envolve as relações entre os sexos. Do mesmo modo que nega as resistências políticas das mulheres e a contribuição do feminismo para a redefinição das sociabilidades. A construção da categoria mulher, ela visava constituir um sujeito porque no patriarcado nunca foi dada a condição de sujeito político e civil à mulher. Como vocês observaram ao longo da leitura desse capítulo da unidade 1, às mulheres foi negada a possibilidade de obter propriedade, de direito a estudar e a trabalhar, inclusive de votar e ser votada. A partir das lutas feministas, então, foi possível constituir os direitos políticos e civis para as mulheres.
Mas a problemática do sujeito no feminismo não é a anulação da mulher enquanto representação. Problematiza-se, na realidade, o seu caráter unificado e universal. Entre a década de 60 e 90, como vocês viram através da pequena história das três ondas do feminismo, ou das três gerações, temos momentos diferentes de reflexão sobre o sujeito no feminismo. No primeiro, que é em torno da década de 60, temos uma noção de diferença que é apoiada exclusivamente na diferença de gênero, a qual apresenta um hiato entre mulher e homem, defendendo a primazia da dominação de gênero. Num segundo momento, por volta da década de 80, que também é justamente há uma nova introdução de perspectivas, né, de pensar o conceito de gênero a partir do pós-estruturalismo, há uma visão mais elaborada da percepção das diferenças, que não só aquelas existentes entre homens e mulheres, mas também entre as mulheres. Essa percepção ela surgiu inicialmente entre as lésbicas, as mulheres de cor e feministas do terceiro mundo, residindo nos Estados Unidos, e que articulava uma resposta, uma espécie de miopia geral do feminismo branco dominante, ou aquele feminismo branco, classista e heterossexual. A terceira perspectiva ela representa uma reelaboração da segunda perspectiva, que é quando enfatiza as diferenças de intersecções múltiplas entre e dentro, né? Entre e dentro das mulheres. Um dos principais fatores que contribuíram para essa última tendência foi o reconhecimento de que o campo social ele está intersectado por várias camadas de subordinação, que é as questões de raça, etnia, de classe, de orientação sexual, as questões de geração ou de idade, a religião, a nacionalidade, entre outros marcadores, e que daí não poderia se reduzir a opressão unicamente ao gênero. Então, essas camadas de subordinação ou eixos da diferença, elas vão se encontrar mutuamente imbricadas e vão produzir efeitos sobre as outras em diferentes contextos históricos e geográficos. Então a identidade ela vai ser resultado de posições múltiplas e variáveis. E a experiência de um conjunto as experiências das mulheres, ela é resultado de um conjunto complexo de determinações e lutas. E aí a questão central, então, deste debate é a cristalização de um ser mulher no singular, que leva a um essencialismo que marca esse termo, de que poderia-se, então, falar de uma mulher universal ou de um sujeito que representa todas essas diferenças que têm sido problematizadas na segunda e na terceira perspectiva. Então, o interesse do feminismo é justamente manter essa visão da Simone de Beauvoir. Não nascemos, mas nos tornamos, o que possibilita uma desconstrução das categorias essencialistas como o sexo. As pensadoras, né, pós-estruturalistas, elas vão contribuir para a continuidade dessa desconstrução e vão beber de Michel Foucault e Jacques Derrida, que é um linguista, e o Michel Foucault, um filósofo, sociólogo, ele tem entradas em diferentes campos. E o foco é que não se poderia fazer generalizações sobre o que é ser mulher. Então se desafia a coerência e a unidade dessa categoria, pois mulher é uma categoria que é histórica e é heterogeneamente construída dentro de uma ampla gama de práticas e discursos. Então a categoria ela não é abandonada, mas é complexificada, e o essencialismo biológico passa a ser problematizado. Então ficam algumas questões. Somos mulheres porque assim nascemos? O sujeito do feminismo é a mulher como condição biológica ou uma constituída histórica e discursivamente e sempre em relação com outras categorias que se modificam e modificam inclusive o que é ser mulher? Questionar essa categoria não é mergulharmos em um mundo pós-gênero, ou então um mundo sem gênero ou sem mulheres, ou um feminismo sem mulheres. Por isso, cuidem o que vocês estão afirmando quando tentam dar conta das questões norteadoras da segunda e da terceira etapa, compreendendo, então, numa tentativa de compreender melhor essa discussão. As questões norteadoras da segunda etapa, elas não dizem respeito a pensar, como muitos têm tentado responder, a inclusão dos homens no feminismo. Até é importante que vocês pensem sobre esse aspecto de que o sujeito do feminismo sempre foi a mulher, e é esse o debate que tem surgido e complexificado quando se problematiza a categoria mulher, porque não se quer dar voz aos homens. Não significa que os homens não possam participar do feminismo e não possam, inclusive, participar das ações de lutas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Você está querendo dizer que a identidade de representação do feminismo ainda está alocada na identidade mulher. E a complexificação dessa discussão é justamente tentar dar conta dos múltiplos debates que surgiram nos últimos 40 anos dentro do feminismo e que foi apresentado nessas primeira, segunda e terceira perspectiva, ou na primeira, segunda e terceira onda, quando tentou-se buscar a retomada de uma história da constituição dessa discussão e desse debate dentro do feminismo, para então pensar, para nós depois irmos para a categoria gênero, que é importante entender que o feminismo se complexifica, não é a mulher que desaparece dentro do feminismo, para pensar a igualdade. Na realidade, a igualdade sempre foi o debate que foi pautado, mesmo quando ele há mais de 100 anos atrás, era um movimento político e não intelectual. O que se quer realmente é no âmbito filosófico de dizer quem são essas mulheres, o que mulher se está falando. Então há necessidade de vocês entenderem que, ao pensar que não é o homem o protagonista, ele justamente está tentando superar esse aspecto do androcentrismo ou do sexismo que permeou a política, a produção de conhecimento, as próprias relações familiares, né, da desigualdade e a divisão sexual do trabalho doméstico, entre outros aspectos que serão alvo de discussão ao longo do semestre. Então, o que nós queremos que vocês comecem a pensar a partir da segunda etapa e agora entrando na terceira, é que justamente quando a gente complexifica e desconstrói a categoria biológica mulher, nós podemos pensar então em outras mulheres, como as travestis, as transgênero e as mulheres lésbicas, as transexuais também, e entre outras categorias que pode ser problematizado a partir do conceito de gênero. Então, por isso eu peço para que vocês possam avançar, leiam o texto da Sônia Maluf, disponibilizado para que a gente possa então dar continuidade à discussão na terceira etapa. Lembrando que a terceira etapa é uma continuação da segunda, sendo que agora nós queremos que vocês possam pensar, a partir do texto da Sônia Maluf, as questões que ela coloca sobre a inclusão de outras mulheres, especialmente mulheres que desconstroem e problematizam a própria categoria biológica de sexo, como as mulheres travestis, as mulheres transgêneros, as mulheres transexuais e as mulheres lésbicas.